Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, num dia em que, com certeza, você, ao conversar com alguma pessoa da sua família, algum vizinho, algum conhecido, você especulou sobre coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e, sobretudo, coisas que estão acontecendo no mundo. Porque quando a gente está ali vendo imagens a todo instante pelas televisões, pela internet, colunistas, gente comentando o que está acontecendo no Oriente Médio, nós ficamos pensando até que ponto aquele conflito poderá nos atingir. Eu posso garantir a vocês que já está atingindo. Muitas pessoas que são especialistas nessa área de energia estão dizendo o seguinte, gente, olha, nós vamos ter um aumento do preço do petróleo e isso não tem como não afetar o mundo inteiro e as cadeias globais, os transportes, os produtos são exportados, importados e outras coisas que são fundamentais, como por exemplo, água e alimentos. O fluxo de fertilizantes que está sendo interrompido lá no Estreito de Hormuz vai afetar muitas indústrias agropecuárias. Muitos países que têm no agro a sua base fundamental na economia, como é o caso aqui no Brasil. Então, nós poderíamos sentir efeitos que muitas pessoas podem nem estar imaginando ainda. Em relação ao preço do petróleo, que está tendo um primeiro impacto aqui no nosso país, até por muita especulação, muita pilantragem, o preço que está sendo praticado, que a gente vê pelos os sites especializados, é um preço basicamente fictício, segundo muitos especialistas que eu tenho conversado. Porque o preço que está se negociando esse petróleo, para daqui a 40 dias, 50 dias, já está em 150, 180 dólares. Por quê? Porque a coisa está parada. O petróleo que está circulando naquela região é o petróleo que já foi embarcado ainda. É aquele que já está encomendado, aquele que, se conseguir passar pelo Estreito de Hormuz, chegará até os seus países. Então, gente, nós aqui estamos vendo o tempo todo discussões sobre o Vorcaro, como será a delação de Vorcaro. E a grande mídia e a extrema-direita estão jogando muitas tintas em cima disso. Como eu já adverti aqui no nosso portal, essa delação, por conta do que está escrito na lei, ela tem um alcance muito limitado no caso do senhor Daniel Vorcaro, porque ele seria o chefe da organização criminosa. A lei impede que ele faça delação de outros malfeitos? Não. Todo crime que tiver escondido, que ele puder revelar, será ótimo. E isso poderá, segundo diz a lei, ter algum reflexo numa eventual condenação dele. Eu digo eventual porque, olha, gente, ele está ali com a banca de advogados muito grande e esses crimes que dizem respeito a colarinho branco, situações que envolvem contabilidades, aplicações, nós sabemos que esse é um mundo muito obscuro e no final da história essa gente acaba se eximindo de responsabilidade, como a gente viu aqui no Brasil. Não precisa ir para muito longe, é só ver o Bolsonaro. O Bolsonaro ele disse que não aconteceu nada e o que aconteceu ele não teve responsabilidade nenhuma. E se cria um discurso em cima disso e muitas pessoas acabam acreditando também. Como diria o filósofo Sartre, o importante não é aquilo que fazem com a gente, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que fazem com a gente. Eu estou citando esse pensamento do Sartre porque o importante não será aquilo que o senhor Vorcaro eventualmente disser. O importante será o tratamento que a grande mídia, que os meios de comunicação e que a extrema-direita, o uso que eles farão dessas informações ou dessas supostas informações. Porque, por mais que elas não sejam comprovadas, porque a lei da delação premiada diz que a delação não é uma prova. A delação é um meio para se obter uma prova. Então, essa delação, se ela for cercada ali de muitas futricas com objetivos políticos, a gente terá aqui no nosso país problemas muito sérios em relação a essa campanha toda. Por isso que eu sempre disse para vocês, o melhor de nós que estamos aqui no embate político, e nós estamos disputando o espaço político, é sempre estar um passo ou muitos passos à frente, porque nós já sabemos a natureza da extrema-direita, dos grandes conglomerados de comunicação, dos grandes conglomerados econômicos, dos países estrangeiros que têm ali gangsters comandando as suas políticas externas, enfim. Nós já sabemos como eles agem, a sua natureza, como aquela metáfora do sapo e do escorpião que eu comentei aqui em alguns programas passados. Então não dá para a gente dizer que nós estamos surpresos com essas figuras. Agora, o importante é como nós vamos lidar com essa situação. Quando eu vejo algumas pessoas surpresas, o PowerPoint que a TV Globo fez, gente,
eles sempre farão esse tipo de coisa. Inocente ou alguma pessoa desavisada é quem acredita que essa gente se pauta por princípios da verdade, da ética, que eles querem o bem do Brasil, eles têm uma preocupação com o povo brasileiro. Quem acredita nisso está vivendo de fato no mundo da lua. Eu vou conversar com vocês sobre algumas questões objetivas aqui, sobre uma matéria muito interessante que saiu hoje no estado de São Paulo, falando do governo Lula e como está se mostrando uma visão do governo Lula, do próprio presidente da República, no enfrentamento dessas questões todas. Vamos continuar a ter uma postura reativa ou está na hora da gente segurar o leme dessa embarcação e acelerar, né? Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia, e o nosso canal de cortes também, um canal que eu sempre coloco ali matérias, notícias, fatos jornalísticos de um modo diferente do que eu tenho aqui tratado com vocês no nosso espaço principal, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, abrindo um parênteses aqui para os bravateiros do nosso país, né? Aqui, só para fazer uma mensagem, né? Mais um aqui fazendo bravata. Olha só, o senhor Kim Kataguiri deve ser candidato, quer dizer, candidato à reeleição, mas fica falando coisas sem nexo, né? É impressionante. O Kim poderia ter um nível melhor, mas ele aí se joga nesse esgoto também quando ele fala isso aqui, ó. Kim Kataguiri diz que Moraes tem que apodrecer na cadeia. Deputado do Missão também defende prisão de Toffoli e desafia ministros. Venham para cima de mim. É muita palhaçada. Ele sabe que tem imunidade parlamentar e sabe que nem o ministro Alexandre de Moraes nem o Toffoli vão gastar um átomo, 1 milímetro, 1 centímetro das suas preocupações para fazer alguma coisa em relação a figura inútil como ele. Enfim, um falastrão, né? O Moraes apodrecer na cadeia. Por quê? Qual o crime? O Toffoli apodrecer na cadeia. Então, é gente que fica... Eles pegam as impressões políticas deles, as oposições que eles fazem, e tentam transformar isso em algum tipo de fato relevante, né? Enfim, só queria mostrar isso para vocês. Aqui no Brasil, a gente está sofrendo impacto dessa história aqui, da gangue do Epstein, né? O sindicato Epstein, né? Essa gente que eu conversei com vocês no nosso papo anterior. Então, Trump que tinha dito, como todo... gente, é uma escória que está no topo da pirâmide econômica, né? E esses caras comandam coisas no mundo. Trump diz que o conflito no Irã pode durar cerca de 4 semanas. O presidente dos Estados Unidos também indicou que poderá em breve fazer outro pronunciamento público. Nós estamos entrando na 4ª semana, então tinha que acabar agora, né? Vocês acham que vai acabar o conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã? Não, agora parece que está começando mesmo. E aí tem um monte de gente que acredita nesse gangster. E é impressionante como é que os veículos de comunicação não colocam essa perspectiva. Mostrando, olha só, esse cara não está fazendo nada de normal, nada de republicano, nada de civilizatório. Gente, o que as grandes empresas de comunicação estão mancomunadas com esse tipo de personagem é um negócio impressionante. E no Brasil a gente recebe esse tipo de influência também, né? Então não vai acabar. Ele deu outro ultimato, como eu comentei com vocês mais cedo. Trump ameaça obliterar o Irã se Estreito de Hormuz não reabrir totalmente dentro de 48 horas. Não vai reabrir dentro de 48 horas. Eles podem fazer o que eles quiserem com os iranianos. Gente, estou acompanhando muita gente que tem relação com o Oriente Médio, enfim. E todos eles são unânimes em dizer o seguinte, olha, os iranianos não vão arredar o pé. Eles estão ali 5.000 anos. São os persas, eles já passaram muitas coisas, eles não têm para onde ir, eles não têm 2 passaportes, eles não têm como migrar, a terra deles é ali, e eles vão lutar até o fim pela terra deles. Agora, para quem não tem princípio, não tem moral, não tem ética, não tem patriotismo, quem é um substrato de ser humano, quem é um gangster, quem é um psicopata, como essa gente toda mostra que é, eles não entendem isso. Então, só que esse não entendimento pode criar problemas para nós aqui do lado de cá do mundo. Porque tudo vai ficar mais caro, tudo vai ficar mais complicado aqui. Olha, gente, escreva o que eu estou falando para vocês. Isso aí não é fruto da minha imaginação, não. Eu estou estudando, estou acompanhando gente que conhece profundamente, a gente que vive estudando isso, gente que tem 50 anos de estudo sobre essas matérias,
E essas pessoas todas estão bastante pessimistas, elas estão querendo alertar o mundo de como esse conflito ali vai gerar problemas para todos nós. E isso, como é que será utilizado aqui no Brasil? Porque essa extrema-direita daqui, o seu Tarcísio, com o bonezinho do Maga, Dudu Bananinha, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, eles todos vão começar a esconder a bandeira de Israel, começar a esconder a bandeira dos Estados Unidos, vão pegar esse bonezinho, vão fingir que nunca existiu bonezinho, porque esses gangsters aí, eles vão ficar desnudados para o planeta como aquilo que eles são. A Europa vai ser o primeiro continente ali a sofrer as consequências de forma muito contundente dessas insanidades todas que a gente está vendo. Aqui, dentro desse contexto de luta política aqui dentro, esse PowerPoint que foi mostrado lá na Rede Globo de televisão, que mostrou a natureza deles, está sendo objeto de todo mundo aqui nas redes sociais, no campo progressista, de discutir e debater essa história. O PowerPoint de Andréa Sadi e as relações de Vorcaro com a Globo. Gente, é que eu digo para vocês, tudo que Vorcaro disser, por mais mentirosa que sejam as acusações, as falas fantasiosas, por menos indícios que tenha, isso vai servir como material para essa gente jogar nas redes sociais. Por isso que eu tenho dito para vocês, quando você tem um formador de opinião, você tem um presidente da República, alguém que é um líder político, que o tempo todo está se antecipando, está formando juízos, formando opiniões, rebatendo questões, olha, muitas coisas acabam não colando. Ainda está em tempo de se mexer nisso, porque essa gente, não vamos nos esquecer, né? A ligação de Flávio Bolsonaro é com esse munducão aqui, não sei porque ele estava com a camisa do Palmeiras, né? Aliás, muita gente não gosta que eu fale em munducão, né? Me perdoe aqui os cãezinhos, enfim. Mas é isso, a gente está estruturada, mancomunada com o kit pior do mundo existe para fazer ações aqui dentro. E hoje saiu aqui essa matéria que eu quero repercutir com vocês, que o Lula está convocando aliados históricos. Gente, antes tarde do que nunca, né? Mas a minha responsabilidade aqui é tentar fazer advertências, fazer pontuações para correção de cursos. Eu estou vendo o Titanic indo em direção ao iceberg, eu estou dentro da embarcação, o que eu tenho que dizer? Tenho que, tentar chegar à torre de comando. A torre de comando está com o comandante ali e está com um bando de puxa-sacos. Gente que não quer falar com o comandante é assim mesmo, ele navega há muito tempo, não tem que avisar. Gente, é responsabilidade de todos nós pegarmos no braço do presidente da República e falar, presidente, olha só, não é a faculdade do senhor vir para as redes sociais no momento que nós estamos vivendo no planeta. O senhor tem obrigação política. O senhor tem que vir para essa história, porque se o senhor não fizer isso, o senhor está gastando energia à toa. Será que o Lula é burro? O Lula é idiota? Ele não vai escutar conselhos? Ele não escuta as pessoas que conhecem da área? Agora, está faltando coragem das pessoas abordarem o Lula. E o Lula está cometendo um outro erro agora, porque já era para ele estar nas redes há muito tempo, e agora a matéria diz o seguinte: Lula convoca aliados históricos para a campanha e cobra gabinete de pronta resposta a Flávio. Ou seja, o Lula está com a visão reativa. Nós vamos reagir ao que o Flávio está fazendo. Está errado. Nós temos que pautar. E como é que se pauta? Criando os fatos, apresentando as situações, apresentando personagens, apresentando conquistas, desmentindo coisas que já surgem imediatamente antes da direita aparecer para explorar. Enfim, a avaliação negativa do governo preocupa. Palácio do Planalto e presidente chama a velha guarda do PT para ajudá-la a enfrentar avanço do filho de Bolsonaro. E aí a matéria diz o seguinte, não vou ler tudo, nunca a matéria ficou muito longa. O presidente Lula convocou aliados históricos para integrar o núcleo de campanha para o quarto mandato. Em café da manhã no Palácio do Alvorada, com amigos da velha guarda petista, na última segunda-feira, 16, Lula afirmou que a disputa deste ano será muito dura e pediu montagem de um gabinete de pronta entrega para rebater o senador Flávio Bolsonaro, seu principal adversário. A preocupação da cúpula do PT hoje é o fato do governo não conseguir ultrapassar a marca de 40% de aprovação nas pesquisas de intenção de voto. Nos últimos levantamentos, o apoio à atual gestão ficou na faixa de 32% a 33%. Agora o dilema consiste em como conseguir superar a avaliação negativa, não sem motivo. Mesmo com indicadores econômicos melhores, com inflação controlada e a menor taxa de desemprego desde 2012, há um clima de pessimismo no Brasil, no país. Sob a coordenação do presidente do PT, Edinho Silva, a equipe de campanha será composta por nomes que já acompanharam em outras eleições. Na lista estão o secretário de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, o ministro Wellington Dias,
Aloysio Mercadante, a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, além do ex-prefeito de Diadema, José de Felipe Júnior, na tesouraria. Eu pergunto a vocês, você conhece alguma dessas pessoas em redes sociais? Qual a especialidade que eles têm em redes sociais? Porque é aqui nas redes sociais onde as opiniões estão sendo formadas, onde a direita está crescendo, onde essa gente produz a insanidade. Então, gente, não adianta fazer comitê político, porque o comitê político, para tratar de ações políticas fora das redes sociais, simplesmente não vai ajudar absolutamente nada. Falar apenas para as pessoas que são da bolha. Agora, é necessário que as pessoas que estão próximas do presidente Lula falem isso para ele. Presidente, olha só, tá tudo errado. O senhor tá com um bando de puxa-saco, gente que não quer falar com o senhor, que não quer divertir. O senhor tem que fazer live agora todo dia de manhã cedo. Como se faz no México, não precisa inventar nada. E se tem alguma dúvida, seguinte, vá para o México lá e contrate alguém, traga alguém lá que foi responsável, as pessoas responsáveis por terem feito lá uma reversão na política mexicana, de ter colocado os progressistas no poder, para explicar como é que se faz aqui no Brasil. A receita é a mesma. Então, gente, não dá para a gente simplesmente ficar nessa postura reativa, porque se isso não for dito para o presidente Lula, se as pessoas não tiverem coragem de chamá-lo para esse embate, para esse campo do embate, ele está gastando muita energia em outro campo, a gente vai ter séria dificuldade. A gente está enfrentando um monstro, desculpa, gente, deu uma engasgadinha aqui, um monstro cujos tentáculos estão espalhados pelo mundo inteiro. Então não dá para a gente, vamos reagir, vamos criar um grupo. Não, estamos muito atrasados, mas está em tempo de reverter isso. Agora, é necessário que você tenha coragem de falar isso que eu estou falando aqui para vocês, que eu espero que outras pessoas também falem, né? Bom, essa é a minha opinião, essa é a minha percepção. Mande seu comentário para cá e vamos abraçar essa luta aí, vamos trazer o presidente Lula para o ponto fundamental, para o ponto nevrálgico. Porque se ele ficar num ponto errado, nós vamos ter muito mais dificuldades, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!